Olá, sejam bem-vindos ao Persona. Boa noite a todos que nos acompanham. No programa de hoje, vamos exibir mais uma série de trechos inéditos das entrevistas que fizemos ao longo de 2022. Não é isso, Cris? É isso mesmo. São novas revelações e novas histórias que não entraram nas edições normais do Persona por questão de tempo mesmo. Mas agora estamos trazendo para vocês. É isso mesmo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bora lá! Bom, eu já vou ver aqui quem é que vai dar início ao programa. Deixa eu ver. Ah, Maite Proença. Ela esteve conosco em outubro. Nesses trechos inéditos que a gente vai ver agora, ela fala da sua época de escola. Ela estudava num colégio em que só ela falava português. Depois ela vai nos contar também das suas inúmeras viagens pelo mundo. Maite Proença no Persona. Quando a tua família se mudou para Campinas, você foi estudar numa escola onde era a única que falava português. Na verdade, eles tentaram primeiro me colocar numa escola que tinha um elemento, era uma escola católica de freiras, mas os meus pais eram ateus. Então, eu voltava para casa cheia de conceitos que não combinavam muito com o que eles pensavam, pecado, coisas que eles achavam que eu não estava preparada para aquele tipo de bom e mal. Então, quando eles viram essa questão, principalmente, dos pecados e das regrinhas da religião e da limitação que aquilo podia, e dos medos que aquilo podia provocar numa criança tão pequena, eles rapidamente começaram a encontrar um outro lugar. E o lugar que eles encontraram foi essa escola recém-inaugurada, que era uma escola para estrangeiros, porque Campinas estava em franca expansão industrial. Então vinha o povo da IBM, dessas empresas todas, para estabelecer a empresa ali e depois iam embora. Eles não queriam que os filhos aprendessem aquela língua de selvagens, né? Tudo americano, chinês, australiano, sul-africano, ingleses. Essas pessoas todas, então, não achavam necessário que os filhos estudassem numa escola, interrompesse o currículo deles e tal. Então, eles criaram essa escola numa fazenda, era uma fazenda deslumbrante, onde tinha essas pessoas que falavam inglês, principalmente. E eu era a única brasileira. E num dos seus livros você fala carinhosamente da Miss Yoder. A Miss Yoder. A Miss Yoder era uma mulher, era uma professora do primeiro ano escolar, porque eu entrei no kindergarten, que é de criancinha. Só que aí eles acharam que eu podia passar para o primeiro ano, porque apesar de eu não falar a língua, eles sacaram que eu era esperta. Aí me passaram para o primeiro ano. A Miss Yoder era professora do primeiro ano e eu era muito hostilizada, porque criança é má, né? Criança é perversa. O meu lanche era diferente do deles, eu não sabia falar a língua, eu era a única que não sabia falar a língua. Então, eles me azucrinavam a paciência, eu sofria. E ela, que era a professora mais temida, porque ela batia nas crianças, ela batia com uma régua de jarda. Veja só. Na hora que a gente voltava naquela época, né? Na hora que a gente voltava do recreio, quando ela achava que devia, ela descia com as crianças para o banheiro, mandava baixar a calça e batia. Não acredito. Eu nunca apanhei, mas eu via. Eu nunca apanhei. E um dia ela chegou para mim e ela falou: você quer aprender a falar melhor que eles? Eu vou te ensinar. Eu falei: eu quero. Eu tinha 5 anos de idade, 6 anos. Ela falou assim: eu vou te ensinar, mas é na hora do recreio. Você não vai poder brincar. Você topa? Eu falei: eu topo. E ela me ensinou. E eu arrasei, porque a criança, ela me ensinou tudo. Ela foi maravilhosa comigo. Porque ela não era tão dura, sabe? Ela era uma disciplinadora à moda antiga. Mas ela tinha esse outro lado, né? Que ela me fez forte.
Ela te inseriu, né? Ela me inseriu exatamente naquele ambiente onde ela viu que eu poderia entrar, não fosse o preconceito, o problema, aquelas coisas, aquelas maldades. E ela me colocou ali e me deu um instrumento para eu falar melhor ainda do que... E foi muito maravilhoso que aquela mulher faz, porque era o recreio dela também, né? Era a hora que ela comia. Ela deixava de fazer isso para me ensinar, né? Bacana, né? Bacana. Agora, Maite, você viajou por dezenas de países, você estava falando disso, muitas vezes em condições bem precárias até, né? E você disse que é fora de casa que você se sente mais em casa. Viajar é uma necessidade essencial para você? É bom, depois que eu me tornei uma pessoa conhecida, onde eu vou, as pessoas já têm uma ideia qualquer que seja, né? Que elas fizeram a partir dos personagens, que elas fizeram a partir de uma entrevista que viram, uma antipatia ou uma simpatia. Eles têm algo pré-concebido. Quando eu viajo, eu sou uma folha em branco. Então, eu sei, e ali, em vez do mundo se adaptar a mim, como muitas vezes acontece com pessoas públicas, e que é uma coisa, é uma parte confortável da vida pública, eu viajo para lugares onde ninguém me conhece. Eu vou para Mianmar, eu vou para o Laos, eu vou para o Afeganistão, para lugares onde ninguém nunca ouviu falar. Então, eu é que tenho que me ajustar, eu é que tenho que me adaptar àquela forma de pensar que no meu país é errado, lá é certo. Aquela religião que no meu país ele seria um herege, ali é a religião de Deus, né? Então, nos templos todos que eu entrei, eu encontrei Deus. Não existe eu vi isso, estava carregado de uma energia emanada. A pessoa entra naquele templo com o seu melhor e aquele lugar fica imantado daquilo, né? E não importa se é judeu, se é islâmico, se é candomblé, se é católico, nada disso importa. Aquilo está ali, a gente sente, né? E assim também com as verdades, que aqui são umas e lá são outras. Eu gosto desse exercício. Eu gosto porque desde sempre eu tive que entender por que as pessoas fazem. Pessoas que eu amava profundamente fizeram coisas que eu odiei profundamente, né? Como conciliar isso? Como conciliar que a verdade do outro é diferente da sua? O que você faz com esses sentimentos tão antagônicos? O ódio e o amor que você sente por uma mesma criatura. Como viver com isso, né? Como continuar convivendo ou não com aquela pessoa, né? Como penetrar na obsessão do outro, na verdade do outro que você não compreende. Eu aceito a verdade do outro, ainda que eu não compreenda, ainda que eu não concorde, eu consigo aceitar a verdade do outro. O viajar te dá isso, te dá amplia você para que você possa fazer isso. Ando pelas cordilheiras do Ladakh, ao norte da Índia. Águias portentosas, num céu azul translúcido. E assim vai. Poderosa Maitê, força e determinação. Grande mulher e grande atriz. Oh, Agora vamos ver de quem são os próximos trechos inéditos? por favor. Vamos lá. Jardes Macalé, esse grande artista, um dos mais originais do cenário musical brasileiro. E nós vamos mostrar 2 momentos da entrevista dele, onde ele fala das suas passagens pelas várias escolas que frequentou e depois sobre o Moreira da Silva, o Kid Morengueira. Aliás, ele gravou um CD inteiro só com músicas do Moreira da Silva. É isso mesmo. Então vamos ver o que o Macalé tem para nos contar. Teu pai era militar, você estudou em colégio militar e foi expulso aí de diversos colégios, né? Qual que é o teu problema aí com essas instituições? Não, as instituições é aquela coisa, né? Um menino cheio de energia, vivo, um moleque, né? E sempre apegado às coisas do futebol que eu não jogava, né?
dos, dos brinquedos, assim, de pique-esconde, não sei qual, na turma do quarteirão. E no colégio militar foi uma coisa... mas eu tinha um problema, era o latim. Eu não me adaptava a essa história de latim. Eu era bom nas outras matérias, principalmente matemática, português, geografia, história, e eu fiquei muito, eu passava em tudo e ficava em latim. Eu só passei e 2, 3 vezes repetido no mesmo ano, tinha que sair do colégio, né? Não era propriamente uma inscrição, mas tinha que sair do colégio. E em vários colégios, Colégio Maria Soares, Meli de Souza, Colégio Nossa Senhora da Paz, enfim, e lá fui eu pulando colégio em colégio. E no colégio militar, a coisa foi mais barra pesada, porque o colégio militar, na época, agora tem vários concursados, tal, é misto, moças e rapazes e tal, mas na época era só meninos e foi fundado para órfãos de militares, tá? Para dar estudo, roupa lavada, comida, etc. E tal, para não passar era um internato, né? Eu fui para o internato, justamente. E lá, meus colegas de colégio militar, Agildo Ribeiro, Castrinho, e vários outras pessoas, Ivan Lins também, pelo colégio militar. Várias pessoas passaram pelo colégio militar. O Pedro Malan também não foi, seu colega lá? Malan foi do colégio militar também. Mas aí eu tive que brigar com o comandante da minha companhia, que ele chamou minha mãe para se queixar de mim, do meu comportamento. Minha mãe, viúva nova, que logo que meu pai faleceu, nos colocou, a minha meu irmão Roberto, 4 anos mais novo do que eu, e chamou a dona Lígia lá, ela chama-se Lígia, e me chamou e me botou em posição de sentido na frente da porta e bateu com minha mãe lá dentro do gabinete dele e bateu a porta na minha cara. Eu fiquei lá, em posição de sentido, um tempão esperando a outra ordem, que seria descansar, é o nome da história. Descansar. Ai, que Tem horror. sentido? Descansar. Mas aí, quando ele abriu a porta, minha mãe estava convulsivamente chorando lá dentro do gabinete dele, deve ter dito barbaridade sobre mim. Minha mãe, coitada, em defesa daquela história, né? Aí ele olhou para mim, eu ainda em posição de sentido, ele olhou para mim e disse: olha o que você fez com a sua mãe. Eu disse: quem? Eu? O que você fez com a minha mãe, seu filho? Aí a coisa pegou. Você não tem direito de falar assim comigo, porque eu sou seu comandante. Eu digo: mas seu comandante de merda, como é que você faz um negócio desse com a minha mãe? Aí ele falou: se não estivesse me fardado, eu acabava com você, disse ele para mim. E eu disse: não seja por isso. Aí tirei a roupa toda, fiquei nu no corredor e parti para cima dele. Aí foi uma confusão. Fui parar no comando, lá no comando, o general Magés, que era o comandante do militar, me chamou e disse: olha, meu filho, todos nós gostamos muito de você aqui no colégio, mas você fez a única coisa que não se pode fazer no regime militar. Você quebrou a hierarquia. Bom, mas não, quebrou a hierarquia. Então vou ter que desligá-lo. Eu não vou escrever nada no seu prontuário para não atrapalhar a sua vida civil, mas eu vou ter que desligá-lo do colégio. Aqui chamam jubilado, ser expulso, é uma palavra muito forte. Tem gente que foi expulso aí, dos militares. Né? Bom, muita gente acaba sendo expulsa. Né? Moreira da Silva, grande Moreira, de malandro, não tinha nada, era um trabalhador, e eu aprendi com ele a ser brasileiro e um carioca profundo.
E ele tinha uma coisa que eu achava fantástica. Ele era reconhecido por onde estivesse, não só pela roupa dele, pela coisa do chapéu, o terno Panamá, sapato bicolor e tal, o terno branco e camisas coloridas, que ele gostava. E ele, por onde andava, era uma coisa, todo mundo reconhecia, e tratavam ele como se fosse, sabe, aquele vizinho que a gente vê todo dia, cumprimenta e tem até a alegria de reconhecer. Oi! E ele sempre se dando generosamente a todo mundo, a todas as pessoas, um sorriso, uma palavra, ou então puxava conversa mesmo, ou caía numa conversa longa e ficava ali numa boa. E tiveram coisas muito engraçadas. Por exemplo, o grito de uma das músicas dele, né? Ele tinha um índio numa das músicas dele, um índio grita para ele: "Cuidado, Moreira!" Aí tem um tiro e tal. E ele incorporou esse negócio. Agora, cuidado, Moreira, era engraçado, que ele, em qualquer lugar que ele estivesse, aonde estivesse, se ele ouvisse o grito, "Cuidado, Moreira!", ele botava a mão no paletó e tirava um revólver imaginário e começava a atirar para onde havia vindo o som. Pá, 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 pá. Mas isso em qualquer circunstância, em qualquer lugar, esse grito de guerra, eu sempre brinquei com ele. "Cuidado, Moreira", com entonação diferente. "Cuidado, Moreira". O tempo é obra de gente sem razão. O tempo não existe dessa que é a graça, dizendo sim do lado de fora, do lado de dentro ele é o que não. Que dupla, hein? Jardes Macalé e Moreira da Silva. Afinados no discurso, nas atitudes e musicalmente impressionantes. É isso aí. Vamos para o intervalo? Vamos? Voltamos já com o Persona. Voltando com o Persona, edição especial, com trechos inéditos das entrevistas que fizemos em 2022. Quem será a nossa próxima atração? Deixa eu ver aqui, né? Uau! Ele é um dos mais celebrados diretores do teatro brasileiro. Pequenos Burgueses, o Rei da Vela. Ah, fácil! Zé Celso Martinez Correia. O próprio. E nós fizemos uma longa entrevista com ele. E nas partes que não foram ao ar, nas edições normais do Persona, que a gente vai ver agora, ele fala de Augusto Boal, do exílio dele em Portugal e Moçambique, dos filmes que ele fez lá e também do Glauber Rocha e da Lina Bobardi. Tudo isso. Tudo isso. Então vamos ver. Quando o grupo finalmente resolveu se profissionalizar, vocês montam a engrenagem do Sartre. E aí, nessa peça, você dividiu a direção com Augusto Boal Foi. e tinha Eugênio Kuznet como ator. Exatamente. Em que medida esses dois mestres influenciaram na sua Muito. formação? O Boal, quando nós fazíamos no Arena, ele dirigiu, eu fui assistente de direção dele numa peça do Benedito Rui Barbosa, chamada Fogo Frio. O Boal tinha vindo dos Estados Unidos com um método. Ele era, parece que ele era químico, não sei, uma coisa assim. E ele fez um laboratório, fazia laboratórios conosco, improvisações, né? E ele teve uma influência muito grande na minha formação. Tanto que eu convidei ele para dirigir a segunda peça do Teatro Oficina. A primeira foi o Todo Anjo é Terrível, com Madame Morrinot, que eu adorava Madame Morrinot. Depois ela fez Andorra também, uma grande atriz, Madame Morrinot. E ela ensaiou depois o monólogo. Ela era uma mulher muito avançada. Já nos anos 66, ela fazia macrobiótica, ela ficava descalça para ensaiar, para sentir o chão, né? E eu, "Oh, meu filho Herman,
quando ela ia cumprimentar, por exemplo. Ela foi ver a Cacilda Becker, numa peça que ela fez, Visita à Velha Senhora. E não foi bom aquele espetáculo, no Teatro Record. E ela, vamos lá cumprimentar ela. Eu vou, não tem problema. Ela não falava nada, ela só falava, oh, pô. Vamos voltar para 74. Você foi preso em 74, teve que se exilar em Portugal. E você chegou em Lisboa há poucos meses. Fui preso e torturado, né? Preso e torturado. Aí, quando saiu, eu queria trabalhar, ninguém trabalhava com torturado. Estavam as portas todas fechadas. Aí minha irmã, que tinha amizade com... Minha irmã mais velha, Maria Helena, que tinha amizade com um juiz do Supremo Tribunal Militar, me pôs para fora. E que Portugal foi esse que você encontrou quando Aí chegou eu lá? cheguei em Portugal depois que o Spíndola, que era o general reacionário, tinha saído. Foi um Portugal maravilhoso. Aí eu entrei, mergulhei na Revolução. E fiz um filme até na RTP, com Celso Lucas, que era meu companheiro ali. O primeiro filme dele. E fiz um filme O Parto, comemorando os 9 meses da Revolução Portuguesa. Um filme que fez muito sucesso em Portugal, um filme muito bonito. E eu não sei se foi exibido aqui ou não, não me lembro. E o 25, foi, porque depois, e fizemos também o 25, depois de Moçambique, né? Porque quando eu vi anunciado que seria uma festa musical, que o país fez a Revolução através de cantos, porque ele se transmitiu através de cantos. E os cantos brotaram em todas as cidades de Moçambique e todo o campo de Moçambique lá. Então era muito... Eu falei, vamos para lá, vai ser um Woodstock, né? Isso era no dia 25 de junho, exatamente na mudança que para mim é o primeiro ano do Hemisfério Sul, vamos dizer, porque já com a Tropicália e com o Rei da Vela, nós adquirimos uma percepção de que nós moramos no Hemisfério Sul e que a gente foi colonizado pelo Hemisfério Norte. E nosso trabalho é descolonizar o Hemisfério Norte, né? Foi a primeira peça, acho que foi a primeira peça brasileira que eu fiz, o Rei da Vela, né? Partindo dessa ideia mesmo de descolonizar. O Oswald de Andrade, que atualmente ele foi o mais badalado da semana, né? Praticamente só se falou em Oswald de Andrade. Portugal foi muito acolhedor, porque a gente logo foi para a RTP, fez esse filme e depois começou a montar, depois nós fomos formar a independência de Moçambique, fizemos uma entrevista com o Samora Machel, que era um grande líder lá, né? Um grande homem que foi assassinado. E Moçambique foi maravilhoso, tá? O tempo que a gente ficou lá. Eram os Celsos, como eles nos chamavam, né? E nós conseguimos filmar, por exemplo, coisas maravilhosas. O Rui Guerra, que é moçambicano, não quis filmar com as câmeras que tinham, aquelas câmeras da corda, né? Nós topamos, vamos filmar assim mesmo. Então filmamos com aquelas câmeras da corda. Meu pai tinha uma, aliás, daquele jeito. Quando você chegou lá, aquele espírito da Revolução dos Cravos ainda estava vivo? Estava, totalmente. Tanto que aconteceu uma coisa. Eu assisti a independência de Moçambique, um estado lotado, cantando, e desce a bandeira de Portugal e sobe de Moçambique. Depois fizemos uma entrevista muito boa com o Samora Machel, mas aí fizemos uma viagem que fizemos pelo Moçambique todo, lá, em que fazia, por exemplo, chegava à noite anterior, de que ele chegava lá no lugar, eles ficavam já todos reunidos, todo Moçambique se reunia no lugar que ele ia falar, e acendiam fogueiras e tal, e a gente ficava junto com eles, né? E chegamos numa cidade, Moeda, que eles fizeram uma encenação. O cortejo todo parou, que eles encenaram um massacre que tinha acontecido no lugar, sabe? Um teatro todo assim, eles no chão, fizeram uma encenação maravilhosa, né? Aí continuamos. Quer dizer, eu aprendi muito em Moçambique. Moçambique foi uma riqueza extraordinária para mim. Atualmente está numa situação muito difícil, né? Moçambique.
mas durante a Revolução, porque logo ele foi assassinado, o líder, mas eu acompanho as coisas de Moçambique, até me lembro que tinha um Peter Fry, que acho que era um antropólogo, queria que nós voltássemos a Moçambique para nos reunirmos tomando uma droga qualquer, seja um ácido, uma maconha, bastante maconha, porque realmente, durante um período enorme, minhas montagens todas, eu viajei muito. Né? Eu atribuo muito a qualidade das montagens que eu fiz ao ácido lisérgico, principalmente a mescalina. A mescalina maravilhosa, né? Mescalina orgânica. Né? Então, me inspirou muito e todo o elenco tomava. Né? Eu me lembro que quando a gente fazia As Três Irmãs, a gente era muito pobre, né? Então o cenário era pobre, o figurino era pobre, mas de repente a gente viajava e vinha uma inspiração enorme, porque era muito bem estruturado. As Três Irmãs do Tchekhov. Tchekhov é maravilhoso, Tchekhov é uma mandala, né? Que nós descobrimos, eu descobri com o Celso Lucas, quando a gente conheceu pela primeira vez, ele entrou no teatro, me deu um ácido Pérola Negra, e nós fomos viajando pelo teatro até chegar num muro, num beco sem saída. Quando nós chegamos no beco sem saída, a gente atravessou o beco, a gente viu que tinha outra coisa atrás. Aí fomos procurar a Lina. Não sou bruxa, eu sou arquiteta, eu não atravesso paredes, eu quebro as paredes. Né? Então foi quando a gente começou a obra. E foi acontecer isso depois que nós voltamos do exílio e tudo. Mas você conheceu a Lina na Bahia, apresentada pelo Glauber Rocha. Como não, é que ela foi? Na Bahia não, ela no Rio. Depois, o Glauber Rocha disse que eu tinha que fazer com a Lina Selva das Cidades. E eu fiz com a Lina, porque eles trabalharam juntos, ela trabalhou até no Deus do Diabo. A Lina amava o Glauber Rocha também, como eu também amava o Glauber Rocha. O Glauber Rocha frequentava muito, ele dormia em casa, dormia no chão, assim, em casa, né? E ele falava, e chegava um determinado momento que eu não aguentava mais, porque ou a gente trepa, ou a gente vai dormir, porque ele não trepava, porque ele tinha até preconceito, né? Tanto que quando a irmã dele morreu, ele até escreveu umas coisas contra o meu homossexualismo e tal, ele ficou doido lá. Mas eu amo ele, amo. Me ensinou muito, ele e a Lina. Uma das coisas que eu mais amo é ele ter me apresentado a Lina, que a Lina é um tesouro, né? É um tesouro. A Lina, ela sempre via no caminho pegando plantinhas e ela botava uma mesinha. Isso no filme Prata Palomares, um filme que eu fiz com ela, com a Ítala, né? E... sobretudo, ela botava uma mesinha. Ela chegou lá em Prata Palomares, que era para ser filmado, e o iluminador era numa igreja. Ele botou, não sei se é celofane, sei lá, uma coisa que vira... aquilo parecia um estúdio da Tupi. Ela falou, essa porcaria, tira essa porcaria daí, a igreja fala por si. Arrancou com a mão todas aquela papelada que tinha foto para entrar a luz real, né? Sim, né? Ela era muito guerreira, né? Eu não admitia. E foi um filme que, inclusive, deu muito trabalho. Eu fui ameaçado de morte, tive que sair desse filme. Tem dias que a gente se sente... Não, tem dias que a gente se sente... Roda viva da vida. Roda vida, roda avião. Porque era um pouco melancólico, era um pouco MDP. É impressionante a trajetória de vida e a genialidade artística do Zé Celso. Só de teatro profissional são mais de 60 anos. É uma memória viva do nosso teatro. É mesmo. Nós temos mais um intervalo agora e voltamos já para o terceiro bloco do Persona. Pronto, voltamos e vamos continuar mostrando trechos inéditos das entrevistas que fizemos em 2022. E quem vem agora? Opa, deixa eu ver aqui na ficha.
Ah, outro mestre, um artista intimamente ligado à cultura popular. E é claro que é sobre isso que ele vai nos falar e, inclusive, traçar um paralelo entre as manifestações culturais brasileiras e o teatro da Índia, da China, do Japão. Só pode ser o Antônio Nóbrega. Exatamente, Antônio Nóbrega no Persona. Nóbrega, você já externou sua aflição com o fato de que existe um atrito entre a grande mídia e as culturas populares, né? Mesmo quando os artistas do chamado mainstream se valem delas para desenvolver os seus trabalhos. Então, quer dizer que o popular não é pop, não tem o mesmo espaço? Não, nesse sentido não, né? Quer dizer, o universo ligado à cultura popular faz parte de uma cultura desempoderada, né? Ela não tem a presença que tem a arte, a atividade cultural, vamos chamar mainstream, ou do mundo hegemônico. A indústria do entretenimento. Exatamente, né? A gente tem que fazer sempre um recorte, porque a cultura popular ela é ampla, abrangente. Ela tanto tem, por exemplo, uma folia de reis, que é um evento, uma prática devocional, cuja função é aquela. Como a gente tem, por exemplo, o passista de frevo, que já não tem nenhuma ligação com o devocional, que é arte em sua exteriorização, né? Então, quer dizer, quando eu falo de uma presença maior da cultura popular no mundo de cá, é justamente através de um passista de frevo, né? Através, por exemplo, do teatro popular, mas também eu percebo que essas formas populares, elas, para terem uma dinâmica contemporânea maior, elas precisam serem, digamos, recriadas, que é o que Ariano Suassuna fazia, que é o que Villa-Lobos fez com a música, né? Então, quando a gente fala da cultura popular dentro da grande mídia, o conceito não é muito esse, né? Eu acho que o conceito maior é o seguinte, é de como ter o Brasil de uma forma mais presente dentro da faixa que... O horário nobre. Horário nobre, por exemplo. A gente, não é? Como é que a gente, por exemplo, teria... Por que a gente não tem um grupo de choro tocando no Rock in Rio? Por que a gente não tem uma orquestra de frevo do Spock, por exemplo, tocando no Rock in Rio? Que tem uma música tão pujante, tão bonita, tão rica quanto... Não é? Por exemplo, você veja, o emblema de abertura do Rock in Rio foram com dois grupos que marcam a música ocidental, uma orquestra sinfônica e um grupo de rock. Quer dizer, o grupo de rock representa o mundo cultural popular, uma espécie de alter ego da música erudita europeia, quer dizer, mas fazem parte do mesmo contexto. O rock não nasce na Ásia, não nasce nos países árabes, não nasce na Europa, é um produto... Agora, quer dizer, eles se comunicam. Sim. Porque fazem parte da mesma vertente artística. Então, quando você abre um festival com esse nome, você quase que... Você mostra, velho, nós somos aqui um país ainda completamente dominado pelo imaginário, pelo semblante, pelo rosto europeu, eurocêntrico, norte-cêntrico, né? Então, e logo você vê Rock in Rio, o pai do samba, velho, a cidade onde nasce o samba. Eu acho, às vezes, até um desaforo, né? Claro que reconheço que tem coisas bacanas no Festival Turismo, mas essas coisas bacanas, elas poderiam entrar através de uma outra dinâmica, né? De uma dinâmica que favorecesse mais a presença da cultura brasileira no seu todo, que é muito rica e que, infelizmente, né, se a gente não tiver cuidado, ela vai cada vez indo para escanteio. E as danças, por exemplo, quando você vê a família dos chamados batuques, o coco, né? Onde tem a dança dois, que é o carimbó, lá de cima. É uma família que representa a dança brasileira, que está em todo o país. A gente falar de carimbó lá em cima é como falar do batuque paulista aqui de Piracicaba.
Os elementos que eles têm em comum são muito grandes. E é uma coisa interessante que eu cheguei a perceber, é que a gente tem uma unidade cultural junto de nossa diversidade cultural. No mundo cultural popular. Ou seja, a gente tem uma unidade e dentro dessa unidade tem uma diversidade. Não é uma diversidade solta, é uma diversidade com unidade, né? Bem, aqui é uma conversa, né? Não é uma aula. Aí eu convido até as pessoas para, em algum momento, participarem de algum ciclo de aulas que eu ando Agora, dando. você identifica também uma certa similaridade entre o teatro popular brasileiro e o teatro no japonês, o kabuki, o katakali da Índia e tal. Onde é que você encontra essa similaridade? Na integração, por exemplo, das artes, das atividades artísticas. Por exemplo, um cavalo marinho, você tem um grupo de músicos que toca para que as figuras dramáticas se movimentem. Movimentos codificados. Ou seja, são movimentos típicos ligados a determinada música, determinado ritmo, a determinado canto, né? Que isso é uma presença, por exemplo, em todos esses teatros, essa ligação da figura dramática com a música, né? A presença também da vestimenta, que traz uma carga simbólica muito rica. Basta a gente ver a figura de um katakali e ver uma figura, por exemplo, dos palhaços das folias de reis. Ontem eu estava até dando uma aula, acho, e eu mostrei a figura de um marungo da folia de reis, e eu percebi na hora, velho, isso parece uma figura da Ópera de Pequim, mas muito parecida, né? E os dois não se auto-influenciaram, né? Mas são determinadas características que fazem parte de um teatro que tem uma ancestralidade maior. Que vibra a pista, esquenta, perreia, país que enlouquece, que pega na veia, pelos séculos aqui. É um estudioso e um apaixonado pelas manifestações culturais brasileiras. Oh, salve Antônio Nóbrega! Salve! Bom, vamos a mais trechos inéditos? Opa! Agora é quem? Você. Então vamos lá. Norma Bloom. Norma Bloom. Essa atriz que começou a carreira junto com a televisão brasileira. E ela vai nos contar sobre o tempo em que ela recepcionava os artistas estrangeiros que vinham ao Brasil. Sim, porque ela fala vários idiomas, né? Vários. E também sobre uma atriz que ela reverenciava pelo talento e pela dedicação ao ofício. Quem será? Vamos saber agora! Inclusive, por conta da sua fluência em vários idiomas, você entrevistava artistas internacionais, chegou a entrevistar até Príncipe Sheik. Como é que foi essa história? Não, isso foi no Noite de Gala, que era um programa dirigido pelo Geraldo Cazé, que era um programa de música, era um show. Também nós fazíamos um jogral de poesia, ensaiado pelo Sabag, e que era com o Paulo Padilha, o Roberto Chicleto, comigo, às vezes entrava um outro ator, outra atriz. Mas tudo quanto era artista estrangeiro, que na época vinham muitos para o Rio de Janeiro para fazer show no Copacabana Palace, em outros lugares, temporadas, né? E eles sempre paravam ali fazendo os musicais na Noite de Gala. E aí eu tinha que entrevistar em francês, em alemão, em inglês e traduzir para o público. Eu fazia essa intérprete. Agora, vamos falar um pouquinho de teatro, mas antes eu queria mencionar o seguinte, eu tenho a impressão que o grande diretor dessa fase da sua carreira foi o Fábio Sabag, né? O seu grande diretor. Ele foi um grande criador. Não sei se tanto assim diretor de ator, mas ele foi um pioneiro. O programa infantil que ele criou foi uma maravilha. Não tratava a criança como idiota, tanto que os adultos... Eu participo agora de um grupo chamado Teatrinho Troll, no WhatsApp, que são fãs que estão espalhados no mundo, tem até um senhor da Alemanha, que eram crianças na época que eu fazia o Teatrinho Troll, e são fãs do Teatrinho Troll, e eles lembram, eu tenho que achar fotos. Que máximo! Porque a gente não tem registro gravado, mas nós temos muitas fotos, né?
Aí eu mando as fotos, aí eles ficam, eu lembro isso aí. E o Roberto de Cleto fazia o Príncipe, e o Paulo Padilha, e a Zilka Salaberry, a Bruxa, não sei o quê. E fizemos programas lindos. Norma, e você tem aproximadamente 20 espetáculos no currículo, né? Entre eles Electra, de Sófocles, Cinderela do Petróleo. Outro Ser de Luz, Glauce Rocha. Fala um pouquinho sobre ela, então. Desculpa, eu te interrompi. Por favor. Olha, a Glauce, eu aprendi tanto com ela, porque eu aprendi muito com a Cacilda no teatro e com a Glauce nessa peça Electra. Eu quero muito pensar que, em parte, eu consigo ser um pouco como a Glauce quando eu faço drama. Ou algumas cenas, até em novela, muito forte. Porque ela trabalhava com o útero. Era uma coisa tão física nela, a entrega da emoção, era uma coisa tão visceral, sabe? É difícil, é uma pena que muita gente não viu a Glauce Rocha trabalhar. Sabe? Porque a Cacilda era uma dama, era uma coisa linda, fazia maravilhosamente, mas a Glauce tinha ainda uma outra qualidade, Fernanda Montenegro também, fantástica, mas a Glauce tinha uma coisa que era animal, sabe? Uma coisa muito de uma entrega fantástica. E uma pessoa muito inteligente, muito dedicada, assim, à carreira, ao trabalho. Que nos deixou... Também cedo. 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 Pois é. Norma Bloom, e que bom ela ter relembrado aí a maravilhosa Glauce Rocha, que morreu no auge da carreira, aos 41 anos de idade. Uma bela lembrança mesmo, não? Bela lembrança. Nós temos ainda mais um convidado do Persona, mais trechos inéditos para a gente ver. E de quem é? Um roqueiro, de um dos mais famosos grupos de rock do Brasil, o Ira. Quem é? O Nazi. Nazi, claro. Bom, ele fala muitas coisas, eu vou ler aqui, tá? Da polêmica com a música pobre paulista, do histórico show deles na USP, no começo do Ira, do rolo que deu a participação deles no Hollywood Rock de 1985. Boas histórias aí pra gente ver. E foi no subúrbio que surgiu a música pobre paulista, que aí seria obrigatória em todos os shows do Ira. Sim. Mas em algum momento vocês tiveram que parar de tocar porque a crítica caiu matando, né? O que aconteceu? Eles falavam que vocês tinham um rock fascista. Olha, na verdade, Pobre Paulista, até hoje, nós paramos de tocar há 20 anos já, né? Não por causa da crítica, a crítica profissional, digamos assim. Mas por causa hoje de como é delicado você até se defender de calúnias, né? Realmente, essa música o Edgar, quando escreveu, eu tinha acho que 16 anos de idade. E tinha esses versos, né? Não quero ver mais essa gente feia, não quero ver mais os ignorantes. Na verdade, o Edgar, quando escreveu isso, ele estava falando sobre o que a gente vivia sob uma ditadura militar. Era assim, era como um adolescente falar sobre o mundo adulto, entendeu? A opressão, entendeu? Onde nós vivíamos, né? O que nós sentíamos. O Arnaldo Antunes foi na Folha de São Paulo nos defender, né? Porque basta ver as outras músicas do Ira, basta ver nosso comportamento daquela época até hoje, politicamente, tudo, para ver que isso é um absurdo. Só que é aquela coisa, né? Quando você joga uma calúnia, você sopra plumas que nunca mais você vai conseguir recolher. A defesa sempre é difícil. E o que acontece? Na época não era tanto. Na época, agora, com o advento das redes sociais, a gente começou, até antes, nós paramos de tocar Ira antes desse boom das redes sociais. Recebemos falar, olha, se machuca uma pessoa no público, então a gente não precisa dessa música, né? E mesmo assim, sempre vi isso, porque toda vez, que nem agora, que eu estou explicando isso, eu estou levantando o assunto. De novo, né? Talvez muita gente vai ver e falar assim, eu não tinha pensado nisso, nessa parte da música. Deixa eu ir lá, prestar atenção, né? Chama atenção. É uma grande covardia, mas que também, quer saber, precisamos tocar isso. As outras músicas
as outras centenas de músicas que nós temos falam por si, né? Agora, na escola, eu não sei, mas musicalmente você se esforçava, né? Estudou piano, tentou a guitarra, a bateria. E aí, não deu certo? Como é que foi? Cris, eu nunca pensei em ser músico, sinceramente. Eu gostava de música, eu colecionava discos, né? Poxa, a gente vê hoje o ensino público, né? Eu estudei numa escola pública, 1º e 2º grau. Pô, eu cheguei a ter aula de inglês, francês, educação musical, educação artística. Tudo bem que tinha o SPB, né? Mas tudo bem, vai. Poxa, olha que... Pô, eu sei cantar Marselhese até hoje, cara. E olha que riqueza. Eu, quando era pequeno, tive a oportunidade de estudar piano durante 1 ano, tocava boogie-woogie, tudo. Mas eu fui largando, não era... Tanto que as primeiras coisas que eu prestei foi até na área meio das ciências biológicas. Eu queria fazer oceanografia no começo, quando era adolescente. Depois prestei zootecnia, veterinária, agronomia. Só entrei em escolas no interior. Você estava bem definido mesmo. Sabia o que você queria. Exatamente. Mas mais para a parte biológica, você vê? Animais, natureza, tudo. E o IRA existe porque meus pais não puderam pagar o meu curso particular no interior de São Paulo. Aí entra aquela minha fase, né? Revoltado, socialista, eu tenho um caldo muito grande na minha família, né? Fui estudar História na USP. A questão de ser instrumentista nunca me atraiu. Eu tocava um pouco de violão, entendeu? 3, 4 acordes, mas não era isso que me atraía. Né? Eu depois fui ver que, na verdade, o canto e a palavra que me atraíam. Né? Então, mas aí viria o primeiro disco do IRA, vocês ganham o ponto de exclamação. Tal. O punk rock tinha uma característica que era meio que a contestação política, né? Mas era meio que uma salada de fruta também. Tinha de tudo quanto é linha, anarquista, comunista, socialista, tal, né? Todas as colorações. E aí você estava falando, o IRA tomou um caminho próprio, né? Que caminho era esse? É o caminho mod que eu te falei. Eu acho que o IRA mergulhou, porque, na verdade, todos nós, principalmente eu e o Edgar, nós viemos de uma geração de curtir muito os anos 60. Antes de ver o advento do punk, né? Tanto que a nossa banda preferida, a nossa maior referência, que é o The Who, foi a única banda que os punks perdoaram. Porque eles sentaram além em Rolling Stones e todo aquele mundo de luxúria e de luxo. Né? E o The Who não, porque o The Who sempre foi uma banda incendiária e que literalmente quebrava tudo. Bateria, guitarra no palco, era uma loucura. E a gente foi procurar ter uma identidade, entendeu? Porque o IRA era uma banda que queria falar sobre questões mais existenciais, às vezes mais políticas, mas também queria falar de amor. E o show que foi histórico na USP? Show de lançamento do disco que, assim, foi uma multidão. 40 mil pessoas na Praça do Relógio. Vocês esperavam essa multidão, não? Não, e sabe, Cris, na noite anterior tinha chovido pra caramba. Eu lembro que eu fui, porque eu morava perto da USP na época, né? Eu cheguei a passar lá na USP, quando estavam montando já na noite anterior do show, estavam montando o palco e chovia pra caramba, né? E aí não parece... vai ter ninguém. Sabe aquele filme que tem do Kevin Costner, que ele fala assim, construa o campo e eles virão? Sabe que ele faz um campo para jogadores mortos, né? Lendas do beisebol, né? Foi mais ou menos isso. Na noite, deu tudo certo, veio muito mais gente que a gente pensou. Veio cerca de 40 mil pessoas. A gente teve, Renato Russo veio do Rio de Janeiro, estava lá na plateia, misturado com as pessoas. Acho que tinha pessoas do Kid de Abelha também, uma coisa que me moveu muito, né? As pessoas... Teve até uma coisa engraçada, né? Um puta fora que eu dei. Porque é o seguinte, na época, a nossa empresária, ela conseguiu um apoio... Eu não vou falar o nome da rádio, tá? Para não criar cisão. Uma das maiores redes de rádio. Conseguiu que essa rádio fizesse a promoção toda, né? Só que essa rádio, ao mesmo tempo, não tocava a gente, entendeu? Foi uma coisa lá. E não dá para nem dizer que é jabá, porque não tinha ingresso, não tinha nada, né? Era de graça. E a gente, na hora, quem tocava a nossa música na época era uma rádio de rock, a Rádio 97, lá de Santo André.
E na hora de agradecer, eu agradeci em 97, entendeu? O Ira demorou 10 anos para tocar nessa rádio de novo. Não da 97, na outra. Na outra. Porque o cara se sentiu ofendido. Pô, fiz toda a promoção. Mas aqui, você sabe essa inocência que você tem, quando você tem aí 23 anos, 24, você não tá nem aí para quem tá fazendo a promoção. Você vai falar de quem toca a sua música, né? Foi uma noite inesquecível, assim. Bom, mas aí começou uma fase de grandes shows, tal, disco de sucesso, televisão, esse negócio todo. Em 85, vocês vão participar do Hollywood Rock. Sim. Aí não foi uma boa, né? Foi engraçado, né? Porque, você sabe, né? Hoje as coisas mudaram bastante, Atílio, mas na época, os artistas nacionais, que às vezes faziam mais sucesso do que os artistas estrangeiros, a gente era tratado assim, cara. Você tocava de dia, você não tinha direito a uma iluminação, você tinha um tempo assim, 15 minutos para a sua equipe passar o som. Seu som era cronometrado. Não que eu acho que você tem que ter... Pô, você tem 45 minutos para tocar, faça o seu show. Não quer dizer que você tem que extrapolar, porque tem toda uma programação. Mas assim, você tem que ter uma margem de 3, 4 minutos, gente, né? Você não vai parar uma música no meio, porque bateu o cronômetro, né? E já tudo começou errado, cara, que na época na época de coletiva, a gente deu uma coletiva junto com os Paralamas, aí fizeram uma pergunta pra gente, escuta, vocês ganham cachê? E a gente não ganhava, os artistas nacionais não ganhavam cachê. E a gente declara isso. Em vez da gente dar uma, veja bem, sabe o que é, entendeu? Não, a gente foi na lata, não ganhamos, falamos tudo isso que eu falei pra você, entendeu? Às vezes até as próprias equipes eram hostis com os artistas brasileiros. E a gente já estava num ponto do rock nacional que não era aquela coisa underground, entendeu? Aí o que foi? Houve um embate entre o Ira e o Niemeyer, o Luiz Carlos Niemeyer, acho que esse que era o responsável pelo Hollywood Rock. Ele chamando a gente de imbecil, a gente chamando ele de não sei o quê, criou todo esse caldo, que no dia que a gente foi tocar, tinha a versão no Rio de Janeiro e em São Paulo. Fomos tocar em São Paulo, foi isso. A gente ainda faltava tocar Pobre Paulista, que na época a gente tocava. Eles cortaram o som da gente exatamente acho que era 45 minutos para tocar. Pum. Aí, meu... Venceu o tempo, desliga. Não, desligou o som. Ainda não é que alguém fez assim, talvez deve ter feito, mas falou, você tá no meio da música. Aí Edgar quebrou a guitarra, virou até um ícone, né? O Edgar quebra a guitarra no meio do show. Na semana que vem, que a gente foi para São Paulo, aí, meu amigo, porque é nossa terra, né? Aí a gente veio para São Paulo com toda essa polêmica, o público comprou a briga de quem? Do Ira, né? Claro. Então a gente subiu no palco, fez de propósito, falou assim, olha, nós vamos tocar os 45 minutos exatos e não vamos tocar Pobre Paulista. E naqueles shows, os artistas brasileiros não davam bis. Nós tocamos, o público tá virado, porque eles sabem de toda a história, e ficou até aquela coisa meio bairrista, né? Porque aconteceu no Rio de Janeiro, entendeu? A gente acabou o show, saiu do lado, o Morumbi inteiro pedindo Pobre Paulista. Nós ficamos do lado assim, E aí? Acabou aí o tempo. os caras vieram pedir, por favor, volta lá e toca o Pobre Paulista. Maravilhoso. E, em compensação também, depois veio o delírio do Rock in Rio, nos anos 2000, e aí vocês saíram flutuando. Foi uma apresentação legal, que nós fizemos na mesma noite do Oasis, Guns N' Roses, e, 250 mil pessoas. Pegamos um horário legal. Foi o maior público do... Na verdade, Atílio, eu toquei aqui numa virada cultural na Paulista, que tinha mais de 1 milhão e tanto. Mas do Rock in Rio, foi o maior público, foi o dia que vocês se apresentaram. E num horário bom, a gente pegou 9 horas da noite. Perfeito. Nobre, né? Por mais que eu brinco assim, né? A gente, quando lida com muito público, 250 mil, 1 milhão lá, passou de 50 mil, não faz diferença nenhuma, entendeu? Eu sinto muita saudade, cara. Eu gosto de tocar, às vezes, em lugares pequenos, para 1.500, 2.000 pessoas, você tá o público assim mais, sabe? Porque às vezes você toca nesses eventos, o público está muito longe. Exceto o Rock in Rio, não, porque 250 mil pessoas pulando na sua música parece um negócio de futebol, entendeu? E foi uma noite inesquecível. Também a gente teve um outro Rock in Rio que a gente fez mais recentemente, 2014, que também foi uma noite muito especial, porque a gente pôde convidar o Tony Tornado e o Rappin' Hood. Então a gente fez um crossover, que também foi muito, muito legal. O que eu quero, vou conseguir. E eu quero, vou conseguir.
lugar ousado, não? Oh, Que ótimo. Viva Marcos Valadão Ridolfi, o nosso querido Nazi. o bom e velho rock and roll. Bom, mas hoje a gente fica por aqui. Ah, mas já? Que pena. Mas o Persona volta na semana que vem. Ah, então obrigado a todos e até a semana que vem. Até lá. Obrigada. Ai, que bom. Obrigada. Espero que... Não estou cansado. Não, né? A gente pode ficar mais 2 horas falando, Então né, vamos Zé? fazer mais um. Foi bom pra você? Foi bom para vocês.